Graça e paz. Hoje, 13 de abril de 2024. Até aqui, nos ajudou o Senhor. No livro de Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, diz assim: Em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? O título da nossa meditação hoje é: Qual é a importância do Espírito Santo? Parte 1. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. É também chamado o Consolador. Em João, capítulo 14, verso 16 e 17, diz assim: E eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Prometido e deixado por Jesus para atuar na sua igreja, o Espírito age para nos convencer da verdade e do Evangelho. João 16, do 7 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá para vós outros, se eu não for. Porém eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olha que palavra maravilhosa. É o Espírito que age em nosso coração para que aceitemos a Cristo. Quando cremos em Cristo, somos selados pelo Espírito, isto é, somos marcados como pertencentes ao Senhor. O Espírito é, assim, a garantia de que somos do Senhor. No entanto, isso é apenas o começo da vida cristã. Deus deseja que todo cristão busque uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5:8. Vamos ler? Efésios 5:8. Diz assim a palavra do Senhor. 5:8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no mundo. Peraí, deixa eu ver se eu vi aqui certo, gente. Só um minutinho. Acontece, tá? Efésios 5:18, perdão. 5:18 é que o texto não tá batendo com o assunto, né? Então nós vamos corrigir. A palavra de Deus diz assim, ó: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora bateu, né? Porque diz assim, ó, a última frase: Deus deseja que todo cristão busque uma vida cheia do Espírito.
certo? Então, essa lição de hoje, essa meditação, esse aprendizado da parte de Deus para conosco, que o título é Qual é a importância do Espírito Santo? Nós vamos dividir em 2 dias de meditação. Por quê? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, certo? Que devemos saber. Então, para hoje, nós temos que saber que o Espírito Santo é uma pessoa divina e não uma força. Efésios 4:30. Vamos lá. Efésios 4:30, onde diz assim, ó: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Bom, nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa e não uma força. Amém? Lá no livro de Mateus, capítulo 28, verso 19. Mateus, verso 28, 19. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Outro ponto, a atuação do Espírito Santo deu-se na criação. Gênesis 1, 2. Vamos lá. 1, 2. Diz assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amém? No Antigo Testamento, Êxodo 31, 3. Vamos lá. Êxodo 31, 3 diz assim: E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício. Aleluia! Na inspiração da Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Vamos para a palavra do Senhor. Capítulo 3, verso 16, que diz assim, ó: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensinamento, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Olha que coisa mais linda. Agora nós vamos ainda para o livro de Lucas, que diz assim, ó: E na vida de Cristo, nascimento virginal, vida e ressurreição. Lucas 1, 35, que diz assim. Vamos lá. Lucas 1, 35. 1:35 diz assim a palavra do Senhor: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O ente santo será chamado Filho de Deus. Ainda em Lucas 4:1, vamos lá. Lucas 4:1. Hoje é um aprendizado. Vamos aprender da palavra do Senhor, aprender mais de Deus. Diz assim, ó: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão
e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Assim que ele foi batizado, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Olha a coisa mais linda, Deus, o Espírito Santo acompanhando Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Romanos 8:11. Vamos lá. Romanos, capítulo 8, verso 11. Cadê? Verso 11. Verso 11 está aqui, ó. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Amados, olha o que o Senhor hoje nos ensina, né? Sobre o Espírito Santo de Deus. Que importância tem para você, para mim, para nós, o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, ele não é uma força. O Espírito Santo de Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo lá na criação. O Espírito Santo estava lá. Amém? Na inspiração da Bíblia, o Espírito Santo inspirou aqueles homens a escrever a santa palavra do Senhor. Na vinda de Cristo, através do nascimento de Maria e também na sua ressurreição, o Espírito Santo agindo. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar se encher do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai nos dar entendimento, sabedoria, inteligência para trabalhar em todo o artifício, em todas as áreas da nossa vida, seja ela emocional, seja ela também espiritual, seja ela amorosa, seja ela em qualquer esfera, seja como mãe, como esposa, como cidadã, sabe? Artifício. Quero ler para você, só um minutinho. Eu sei que eu estou gravando, né? Mas eu não posso deixar de dizer para você, artifício, tá no dicionário normal, significa expediente habilidoso. Você vai se tornar habilidoso para qualquer função, para qualquer área que você queira trabalhar através do Espírito Santo. Ele vai te capacitar, ele vai te dar inteligência para isso, meu amado. Olha, essa lição de hoje é aprender ou aprender. Amém? Amanhã a gente volta com 4. Saiba que, da mesma lição, qual a importância do Espírito Santo? Então hoje é a lição 1, amanhã é a lição 2, referente ao mesmo assunto, para que você, para que nós venhamos a aprender mais de Cristo. Por isso, a nossa aula hoje demorou um pouquinho mais, mas amanhã não perca. Deus tem uma grande bênção para você, porque o que você precisa está em Deus Pai, está em Deus Filho, está em Deus Espírito Santo. Amém? Pense nisso, medite sobre isso e viva isso. Depois você me conta. Que o Senhor Deus te abençoe
e abençoe a tua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?